Hoje eu também estou sentadinha aqui, estou adorando. Sejam muito bem-vindas. Bom, vamos começar. Sejam muito bem-vindas a Pitaco, que há algum tempo deixou de ser simplesmente uma célula, mas passou a ser um encontro entre as mulheres da juventude. E a gente tem muito orgulho de poder estar aqui servindo ao Senhor. Foi um desejo que nasceu no meu coração de estar com as mulheres. A Nina, cadê você? Nina? A Nina estava aqui. A Nina, ela deu início a Pitaco há um tempo atrás. E quando eu cheguei, eu pedi para ela, me apresentaram a ela e eu pedi para ela para fazer parte disso. E ela aceitou, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos trabalhando juntas. E nós somos uma equipe de mulheres que fazem tudo com muito carinho para cada uma de vocês. Me perguntaram por que a Pitaco agora se tornou mensal. Pelo seguinte, agora no Ministério Everlast Pink, o Ministério Autêntica, que é da NG, até 19 anos, que a pastora Loura conduz, passa a fazer parte da Everlast também. Então, vamos continuar tendo 2 encontros mensais, mais um até 19 anos e o outro para todas as idades, que é o Pitaco. Então, é por isso. E entre os encontros a gente vai ter piqueniques, chás, enfim, uma série de coisas preparadas para vocês com carinho. Amém? 1 Pedro 3:9 diz assim: não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Alguém já fez alguma armadilha para pegar o bicho? Qualquer tipo de bichinho, passarinho? Eu já. Eu fazia com a minha irmã, quando eu era pequena, uma armadilha para pegar formigas. E a gente brincava na casa da minha avó, a gente ficava muito tempo na casa da minha avó. E a gente fazia um caminho de açúcar, colocava um pauzinho assim, era até uma bacia. A gente esperava que elas chegassem e pulassem, se afogassem na bacia. E a gente esperava horas. E elas começavam a vir. As formigas caíam na isca. E elas iam subindo pelo caminho e quando elas chegavam, como elas não pulavam, a gente empurrava elas. Maldade, né? Mas a gente brincava e se divertia bastante. E uma boa armadilha, ela tem 2 coisas. Ela tem que ter 2 coisas. Ela tem que ser escondida, silenciosa, e ela tem que ter uma isca. E o inimigo das nossas almas, ele conhece muito bem como fazer uma armadilha. Ele sabe muito bem como montar uma armadilha. E tem uma armadilha que ela é silenciosa e muito eficiente. E ela se chama ofensa. A ofensa, ela chega de mansinho, às vezes por onde a gente menos espera. E a ofensa em si, ela não é um perigo. Porque a gente se ofende com tantas coisas todos os dias. Mas o problema é quando a ofensa, ela é instalada nos nossos corações. Ela permanece. Porque quando ela permanece, ela gera frutos. Frutos como ódio, como ira, inveja, ciúmes. Essa é a Nina. Falei de você. Ela gera disputa. Então, quando a ofensa ela entra nos nossos corações e permanece, é como se a gente se sentisse justificada
para cometer um erro. Por exemplo, fulano falou mal de mim, posso falar mal dela também. Sofri com meu pai a vida inteira, é por isso que eu vou maltratar os meus filhos. Não tem problema, eu sofri. O meu marido cometeu adultério comigo. Não tem problema se eu olhar para outros homens. Ele me magoou, ele me feriu. Qual o problema disso? Minha mãe não sabe me dar amor. Eu posso tratar ela da forma que eu quiser. Então a ofensa acaba nos enchendo de uma amargura que justifica um erro. Mas não é justificado. E Satanás sabe disso. E ele usa pessoas bem próximas de nós para poder nos machucar mais ainda, para que essa ofensa possa ser instalada de forma real. Porque quem importa mesmo para a gente, quem nos machuca é quem está bem pertinho. São os nossos pais, nossos irmãos, são os nossos colegas de trabalho ou de escola que são próximos, são os nossos melhores amigos, os nossos namorados, os nossos maridos. São essas pessoas que machucam, porque nós criamos sobre elas uma expectativa enorme. Davi lamenta em Salmos 55, 12, assim: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Isso sempre aconteceu. E isso não vai deixar de acontecer. E quem nos magoa é quem está perto, porque nós geramos uma expectativa gigantesca sobre essas pessoas. Por que meu pai pode errar comigo? Ele é meu pai, ele tem que cuidar de mim. Por que a minha mãe vai errar comigo? Eu sou filha, ela é mãe, ela não tem o direito de errar. A minha melhor amiga, eu confio nela. Eu escolhi ela como amiga. Ela vai errar comigo? Meu pastor é um homem santo de Deus. Não, um homem normal ele não pode ser, ele vai errar? Comigo não. A gente gera uma expectativa muito grande, porque a gente ama essas pessoas e acredita nelas. Mas são pessoas como nós. Quando a gente erra, a gente quer que o outro tenha misericórdia. A gente quer que o outro vire para a gente e fale assim: você errou, eu vou te ajudar. Você caiu, eu vou te dar a mão. Mas quando erram com a gente, o nosso coração talvez não esteja tão disponível para que a gente estenda a mão para uma pessoa. Não é verdade? E existem dois tipos de pessoas ofendidas. Aquelas que realmente foram ofendidas, mas existem aquelas que se sentem ofendidas. Elas acreditam que estão, porque acreditam que foram injustiçadas por alguma coisa, por alguma pessoa, por alguma circunstância. É o tipo da coisa assim. Aconteceu comigo o seguinte: logo que eu cheguei dos Estados Unidos, uma amiga minha, que eu vou chamar de A, uma colega minha, eu acreditava muito nela. Me acompanhou, a gente saía junto, nossos maridos são amigos. E a gente acabou se tornando confidente. Caminhando juntas, a gente acaba ganhando uma confiança. Só que sempre que ela vinha, a gente se relacionava, a gente encontrava, ela me contava um caso sobre alguém. Você viu fulana? Ela está sofrendo por causa disso, disso e disso. Você viu o que aconteceu com o fulano de tal? Nossa, você não vai acreditar. Eu vou te contar aqui, mas é um segredo. Ok. E a gente vai escutando, a gente vai dando ouvidos. Teve um dia que ela chegou para mim e falou assim: sabe a sua amiga, a B? Então, ela falou assim que nunca viu mudança na sua vida. Eu falei assim: mas a B falou isso? Como assim? Ela me conhece desde sempre. Ela sabe o tanto que eu mudei. Mas ela falou. Não, e ela falou no particular comigo. Eu tô te falando porque eu sou a sua amiga. Falei: poxa, a B, eu sempre confiei nela. Eu convivo com ela há muitos anos. Minha amiga de infância. Como é que ela pode ter falado isso de mim?
E o que era natural eu fazer se ela era minha amiga de infância, se ela era uma pessoa com quem eu conversava e confiava? Chegar para ela e falar: B, você falou de mim? Você falou isso mesmo com a A? Mas eu não fiz isso. Sabe o que eu fiz? Eu tomei aquilo para mim. Falei: poxa, a B, que decepção. Eu esperava que ela falasse isso de mim. E aquilo foi crescendo. Quando a B me mandava mensagem, sabe quando você não quer nem olhar para a mensagem, você não quer nem ler? Você fala: poxa, não acredito que ela fez isso comigo. E isso foi crescendo. Eu já não conversava mais com a B. E a A ficando cada vez mais perto, cada vez mais próximo. Eu sabendo das fofocas da geral. E aí, eu só pensando, eu ignorando a B, ignorando. Aí as nossas filhas são muito amigas. E teve uma festinha da escola. E a minha filha estava com a filha dela e a turminha dela. E a minha amiga B tirou uma foto das meninas. Quando ela foi postar no Instagram, ela cortou a Amanda da foto. Falei: é isso aí. Não, tá vendo? Eu sabia que era verdade. Ela cortou a minha filha, porque ela odeia a minha filha também. Eu sabia, confirmei. Peguei o telefone e liguei para ela: B, o que está acontecendo aqui? Você cortou a minha filha. Eu sei, fulana falou isso, isso e isso. Falou que você nunca acreditou em mim, que não sei o quê. Ela falou: peraí, Fabiana, eu cortei a sua filha da foto? Como assim? Falei: olha lá no Instagram. Dei um print, mandei para ela, liguei de novo. Tá vendo? Você cortou a minha filha. Aí ela falou assim: aqui, eu não cortei, a foto está aqui, e me mandou. Ela só não sabia ajustar a foto no Instagram. Então a Amanda estava no cantinho, ela não saiu na foto. Ela falou: mas que bom que isso aconteceu. Porque eu não falei isso com a A. Nós tivemos uma conversa sobre: eu estive com você há um tempo atrás, e desde então eu percebi que você já estava mudada. Então, daquele momento para cá, realmente não houve mudança, porque você já havia sido transformada. Foi essa a nossa conversa. Mas eu deixei com que a A contaminasse o meu coração. Porque a palavra de Deus diz que a nossa língua ela pode ser usada para a vida, mas também para a morte. E essa colega A foi usada para a morte. Não briguei com a A, não. Mas agora eu passo a ter cautela com o que entra nos meus ouvidos. Provavelmente uma pessoa que fala de todo mundo com você, fala de você também com todo mundo. Então a gente tem que guardar o nosso coração. Veio falar de alguém? Olha, muito obrigada. Tô tranquila, estou em paz, não estou precisando saber da vida de ninguém, não. Porque como que é impressionante que nós, mulheres, eu vou falar sobre mim também, a gente gosta de ser a porta-voz de uma notícia ruim. A gente gosta de ser a primeira a contar do que aconteceu de ruim na vida do fulano. Não é uma regra. Mas sempre aconteceu uma coisa horrorosa na igreja. A gente já chega assim: eu preciso contar para alguém tem que saber. Só que é um telefone sem fio, gente. Vocês já brincaram de telefone sem fio? A conversa vai mudando. A melhor amiga que você conta, ela tem uma melhor amiga, que vai ter outra melhor amiga, que vai ter outra melhor amiga, e quando chegar de volta até você, mudou a conversa inteira. E daí é instalada uma ofensa enorme. Então nós temos que ter cuidado com o que nós escutamos e com o que nós falamos. E daí a pessoa se sente injustiçada, se sente no direito de guardar essa ofensa e de rejeitar, de se encher de orgulho e não procurar quem ofendeu, porque é mais fácil. É mais fácil você se isolar. O orgulho, ele fecha os olhos do entendimento, ele cega os olhos do entendimento e endurece o coração. E um coração endurecido, ele não é capaz de se arrepender. Ele não é capaz de perdoar. E Satanás sabe disso. E é por isso que ele te enche de orgulho próprio. Quando a gente é ofendido, a gente só pensa no mal que nos foi feito. Mas a gente não pensa no próximo, a gente não se coloca no lugar do próximo. A gente não quer saber que história que ele passou na vida. A gente não quer é ser magoado. Mas a gente tem o direito de falar: nossa, eu sofri a minha infância inteira. Você não sabe o que eu passei na minha vida.
mas o outro não tem o direito de falar isso com você. Você não quer saber o que ele passou na vida, quer? Reflete sobre isso. Se alguém que te magoou profundamente, se você guardou uma ofensa de alguém, você quis saber da história, você quis saber o que tinha por trás dessa pessoa, o que aconteceu. E a palavra de Deus, ela nos dá exemplos maravilhosos sobre como nós devemos nos comportar, sobre como nós devemos agir. E tem uma história que eu amo, que eu vou compartilhar com vocês. A história de um homem que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, que é o nosso querido rei Davi. A história que ele teve com Saul, entre ele e Saul, é uma história cheia de ofensas, cheia de motivos para que Davi fosse um homem vingativo, para que Davi fosse um homem mau, para que Davi tomasse atitudes que fossem terríveis, mas justificáveis. E essa história está em 1 Samuel, a partir do capítulo 16. Não precisa abrir não, porque eu não vou seguir o texto não. Quando Samuel ungiu Davi, próximo rei de Israel. Já imaginou a cabeça de Davi? Nossa, cara, o mesmo Samuel que ungiu Saul agora está me ungindo. Meu Deus, sou eu mesmo, claro que sou eu. Ficou empolgadaço. Ele era um jovem. Não tinha como, não tem motivo para um jovem não ficar empolgado com isso. Enquanto isso, o rei Saul estava sendo super atormentado por um demônio porque ele havia desobedecido a Deus. E ele só se acalmava quando alguém tocava a harpa para ele. E os servos falaram de Davi, falaram: rei, tem um rapaz que ele toca a harpa muito bem, o nome dele é Davi, vamos trazer ele aqui. Traz aí, vamos trazer. E Davi tocava a harpa e o rei se acalmava, coisa linda. Davi deve ter pensado: poxa, já estou aqui tocando harpa para o rei, já é um favorzão assim. Com certeza que ele vai me olhar e já vai começar, vou aprender, vou ficar aqui quietinho tocando a harpa e vou aprendendo. As promessas de Deus já estão se cumprindo. E um dia, quando o exército, Israel estava em guerra contra os filisteus, vocês já conhecem a história, tinha Golias lá, o gigante, e Davi foi levar alimento para os irmãos. O pai dele pediu que levasse alimentos. Davi se dispôs a lutar contra o gigante em nome do Senhor, venceu o gigante. Saul logo pergunta: você é filho de quem? Filho de Jessé. E o prêmio era casar com a princesa, com a filha do rei. Davi se casa com a filha do rei. Ele passa a estar dentro do palácio. Ele se torna o melhor amigo, amigo de sangue, pacto de sangue, aliança com Jonatas, o filho de Saul. Ele come à mesa com o rei. Ele ganha o favor do rei. Ele se torna o chefe do exército. O rei ama Davi. É tudo lindo. As promessas de Deus se cumprindo. Davi devia estar assim, felizão. Poxa, Saul é um pai para mim. Eu vou aprender com ele pra caramba. Vou aproveitar cada momento. Mas, voltando de uma batalha, lado a lado com Saul, as mulheres começam a cantar. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E foi o momento em que Saul se ofendeu. Dentro de Saul foi criado um ódio imediato por Davi. E ele passou a perseguir Davi e a querer matá-lo. Ele tentou matar Davi 2 vezes quando Davi tocava a harpa para ele. E Davi teve que fugir do homem que era seu sogro, a quem ele considerava um mentor. Ele era casado com a filha do rei, se sentava à mesa do rei, tinha confiança do rei, e de repente ele tem que desaparecer. E ele foge para o deserto. E Saul vai atrás de Davi, com 3.000 homens para matar Davi, matar o genro dele, matar um cara que sempre tinha sido fiel a ele. Você já pensou a cabeça de Davi? No mínimo, poxa Deus, o que eu fiz de errado agora? O que está acontecendo? O cara que eu considero pai, o Senhor só pode ter desistido de mim. Essa situação
não fez Davi questionar apenas Saul, mas os planos de Deus para a vida dele. E quanto mais essas perguntas na cabeça de Davi não eram respondidas, eu imagino que os questionamentos dele eram enormes. Do dia para a noite ele perde o conforto, ele perde a estabilidade, ele perde a esposa, ele perde tudo, e o seu sogro está procurando ele para matá-lo? Como assim? E cadê? O Samuel não tinha me ungido? E agora? E aí Saul vai atrás de Davi. E no caminho ele soube que ele estava no deserto e foi atrás dele, e de caverna em caverna procurava Davi, e parou na frente da caverna onde Davi estava para descansar. Tirou o manto dele, botou ali no cantinho e foi entrar lá na caverna. Davi, muito esperto, foi lá bem devagarzinho, cortou um pedaço do manto de Saul e ficou caladinho. Quando Saul saiu da caverna, Davi se prostrou aos pés dele e disse assim: meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, eu não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma. E não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirar. Davi chama Saul de pai. Isso é um coração ofendido? Ele diz, Saul, pai, eu te amo. Eu estou aqui te provando que eu te amo, eu tive a oportunidade de te matar. Você vem aqui com 3.000 homens atrás de mim para me matar, mas eu estou aqui te mostrando que não há rebeldia em mim, não há mal em mim, meu coração está puro e é seu. E Saul recolhe o seu exército e vai embora. Aí Davi deve ter pensado, poxa, dá certo, né? Mostrei meu amor por ele. Oh, Deus, obrigado. Ele foi embora. Vou só dar um tempinho aqui porque ele vai mandar uma carruagem me buscar, tenho certeza disso. Mas não foi bem por aí. Saul ficou sabendo que Davi tinha ido para as montanhas e lá vai ele de novo, com os 3.000 homens atrás de Davi. Aí a cabeça de Davi teve certeza de alguma coisa errada. Ele não entendeu. Ele conhece o meu coração e mesmo assim quer me matar? Não é um mal entendido. E aí Saul acampa nas montanhas com todo o exército. E Deus coloca no exército inteiro e em Saul, nos 3.000 homens e em Saul, um sono profundo. De forma que Davi pôde entrar no acampamento e chegar onde Saul estava dormindo. Que propício! E Abisai, que estava com ele, ficava assim, aí Davi, tá todo mundo dormindo, Deus está do seu lado, é hora da gente matar ele. Me deixa matar ele, Davi, me deixa matar ele, eu vou matar ele porque eu te amo, Davi. Vamos lá, vamos matar ele. É o momento certo. Era o momento certo? Estava tudo perfeito. O exército dormindo, Saul dormindo, Davi parado na frente dele. O amigo dele falando assim, eu mato para você. Israel era um rebanho sem pastor. Saul estava atormentado. O cara tentando matar Davi. Se você não mata seu inimigo, naquela época você era um morto. Davi estava completamente... Ele estaria completamente cheio de motivos para matar Saul. E ele estava com Saul em suas mãos. Mas ele não mata Saul. Ele diz assim, Abisai, não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Tão certo quanto vive o Senhor, este o ferirá, ou o dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Davi não precisou fazer absolutamente nada contra Saul. Ele teria motivos? Humanamente ele teria? Teria. Ele teria todos os motivos para estar ofendido, ele teria todos os motivos para se defender e preservar a sua vida. Mas não é à toa que ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus.
Porque Davi tinha certeza do chamado. Ele tinha certeza de quem era o seu Deus, de quem era o seu Senhor, de quem era o porquê dele estar ali. Ah, mas pastora, ele já tinha sido ungido rei, ele tinha certeza que ela era rei. Mas e eu? E você? E nós? Nós não fomos ungidas apenas rei de Israel, como Davi, rainhas de Israel. Nós somos adotadas como filhas do rei. Nós somos herdeiras do trono. Nós somos justificadas. Jesus, quando a gente aceita Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele passa a habitar dentro de nós. Nós não somos menores que Davi, nós não somos inferiores, nosso chamado não é menor. A questão é que Davi sabia quem ele era no Senhor, mas nós, às vezes, não sabemos quem somos. Não sabemos o quão importante somos para Deus. E que é Ele quem toma conta das nossas aflições, das nossas dores, e é Ele quem vai resolver os nossos problemas. E não importa se foi o seu pai, se foi a sua mãe, se foi o seu amigo, se foi o seu marido, se foi o seu namorado, se foi... Não importa o seu pastor, quem te fez mal. Porque não é você quem vai justificar, não é você quem vai resolver o problema, mas o Senhor. Não importa o quão grande foi uma mágoa. O que importa é que o seu orgulho, que não haja orgulho em você, para que você não libere perdão. Davi tinha todos os motivos, mas ele escolheu perdoar. Ele escolheu andar em amor, ele escolheu estar na frente de Saul e dizer: eu não preciso matá-lo, porque quem faz a justiça por mim é Deus. A minha mãe, ela teve uma história muito difícil. O meu avô era alcoólatra. Ele se relacionava com outras mulheres enquanto casado com a minha avó. Minha avó era uma costureira com muito pouca instrução, ela era órfã, e ele conheceu a minha avó porque ela e a irmã dela estavam no orfanato. O irmão do meu avô se casou com a irmã dela e ela teve que se casar com o meu avô. A minha avó, no final da vida, disse que nunca havia conhecido amor na vida dela. Portanto, ela não sabia dar amor. E a mamãe sempre contava isso, e ela sempre falava assim: mas eu sou diferente da minha mãe. Mas ela não era. Para minha mãe, o amor era prático. O que ela havia aprendido era botar para frente. Amar é resolver as coisas para os meus filhos, e ok, é isso aí que é amor. E o jeito dela estimular, dela me colocar para frente era assim. Se ela quisesse que eu estudasse, por exemplo: Fabiana, você é muito preguiçosa. Fabiana, você não presta atenção em nada, você não faz nada direito, você é uma pessoa que come o dia todo, assiste televisão o dia todo, como é que nós vamos fazer? Era o jeito dela dar amor. Isso me magoou por muito tempo. Eu tinha raiva, porque eu ia na casa dos meus amigos. Eu cresci 15 anos na mesma sala de colégio, na mesma turma de colégio. Então a gente era muito próximo. E quando eu ia na casa dos meus amigos, a mãe deles era um doce. Elas abraçavam a gente, faziam lanches e falava com os filhos: filho, você é o melhor filho do mundo. E eu não sabia o que era isso. Raras as vezes em que minha mãe conseguia demonstrar o amor do jeito que eu desejava e do jeito que eu queria. Mas era o jeito dela. Só que eu cresci com isso. Eu cresci sem saber o que era ter da mamãe aquele abracinho de noite, aquele beijinho, a hora que acorda: filha, vai com Deus. Ai, eu não tinha. E eu fiquei muito frustrada com essas coisas. E fui crescendo. E tive raiva da minha mãe. Eu me frustrei. E a gente tinha brigas horrorosas. A gente vivia bem. Mas se ela me desagradasse, eu me sentia no direito de brigar com ela. Mamãe não me dá amor inconscientemente. Mamãe não me dá amor. Ah, mas tudo é assim, mamãe.
não gosta de mim. Eu cheguei a pensar mesmo. Mas quando eu conheci o verdadeiro amor, e isso demorou muito tempo na minha vida, foi depois que eu casei com o Tiago que eu pude conhecer o verdadeiro amor, e não veio do Tiago, mas de Jesus. Quando eu me rendi a Jesus, e isso coincidiu com a minha maternidade, quando a Amanda nasceu, foi pouco depois que a Amanda nasceu. Quando a Amanda nasceu, eu entendi o quão difícil era ser uma mãe, e é muito difícil, porque é um amor muito grande, o filho demanda muita coisa, é maravilhoso, mas ele demanda muito da gente, e eu comecei a respeitar mais minha mãe por causa disso. Mas quando eu entendi que o amor que eu precisava vinha do alto, vinha de Jesus, eu perdoei a minha mãe. Eu pude entender que ela fazia aquilo porque ela não sabia o que estava fazendo, ela não sabia dar amor, ela não sabia me tratar com aquele carinho, com aquele chuchuzinho que eu sempre queria, aquele aconchego que eu queria. Mas eu a perdoei. E quando eu a perdoei, foi libertador para a minha vida. Eu consigo dar amor para os meus filhos do jeito que eu gostaria de ter recebido. Quando a gente perdoa, o perdão é uma escolha, é uma atitude. Você libera o perdão, você passa a ser uma pessoa diferente. E eu tive a atitude também de ser uma pessoa diferente do que a minha mãe havia sido para mim. Eu tinha motivos para ser igualzinha com a Amanda e com o Gabriel? Tinha, eu não conhecia amor de mãe. Me entendam. Aquele carinho, aquela coisa, aquele aconchego, eu não conhecia isso. A minha mãe foi uma mãe maravilhosa, mas não tinha isso. E eu consigo dar isso para os meus filhos, porque eu decidi que eu sou amorosa, que eu sou perdoadora, que eu sou uma pessoa cheia de amor, transbordando para passar isso para os meus filhos, para o meu marido. O meu marido também precisou de muito amor. Aí já é outra história, que a gente não tem tempo. Mas eu também tive que me encher do amor de Cristo para poder amá-lo de uma forma sobrenatural. Então a gente escolhe perdoar, a gente escolhe ser o que a gente gostaria que as pessoas fossem para nós. Pastora, mas eu vou ter que perdoar todo mundo que faz mal para mim? Amor, vai. Se você quer viver em paz, se você quer viver tranquila, vai ter. Quando a gente entende o que é compaixão, compaixão pelo próximo, você se coloca no lugar dele. Eu me coloquei no lugar da minha mãe e disse, poxa, a mamãe passou por um mau bocado na vida. Ok, Deus, eu a perdoo. Se você vai esquecer, não sei, provavelmente não. Mas o amor que Cristo te dá condições de viver isso plenamente, de viver o perdão, de andar em amor. Como Davi escolheu perdoar, como Davi escolheu não se vingar, nós também não podemos deixar a ofensa ser instalada em nossos corações, porque os frutos dela são piores. Os frutos dela geram morte em nós, geram dor em nós, amargura, tristeza, inveja. Esses são os frutos da ofensa. Eu te convido a ficar de pé. Fechar os teus olhos. Coloca a mão no seu coração. Eu quero que hoje, se alguém te fez algum mal nessa vida, se o seu pai às vezes não é tão tudo que você esperava, tudo que você precisava, se a sua mãe às vezes é como a minha, que não te abraça, não te beija como a mãe do amigo, se o teu marido às vezes te machuca de uma forma terrível, te fala palavras terríveis para poder te colocar para baixo, eu te convido a responder tudo isso com amor. Se houve alguma situação em que um amigo te magoou de forma tremenda,
se falaram de você sem ter motivos, eu te convido a perdoar, em seu coração, a liberar o perdão. E se você quiser procurar essa pessoa, procure. Procure com ousadia. A ousadia que o apóstolo Paulo fala que a gente deve ter. Vai lá. Pede perdão por alguma coisa que você tenha feito. Ou esclareça alguma coisa que alguém disse que alguém fez. Se for a tua mãe, chega em casa, olha para ela e fala: mãe, eu vou procurar te entender. Pai, eu vou procurar te entender. Marido, eu estou disposta a recomeçar. Eu estou disposta a entender o que a gente está passando. Eu estou disposta a entender o que você passou na sua vida. E a gente vai resolver. Se existe algum rapaz fazendo hora com a sua cara, isso está te magoando, está te ferindo, se ele está te enrolando, amiga, libera o perdão sobre isso e ora. Porque Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, não é um Deus de confusão, de conflito. Se está te afligindo, não é do Senhor. Se existe algum colega de trabalho que está fazendo um verdadeiro clima ruim onde você está, abençoa essa pessoa. A palavra nos diz para orarmos pelos nossos inimigos. Abençoa o seu local de trabalho, abençoa a sua casa. Quanto mais nós abençoarmos, mais seremos abençoados. Cuida do que você pensa, cuida do que você fala. A palavra nos diz também que nós seremos julgados à medida que julgarmos, na mesma medida. Então, se a gente pode errar, se a gente é suscetível a cometer erros, por que o outro não pode errar com a gente? O erro é legal? Não, não é. Mas o erro é humano e o único perfeito é Jesus. Comece a tentar entender o seu próximo, tenha compaixão, se coloque no lugar dele. Se coloque no lugar dos seus pais, se coloque no lugar dos seus irmãos. Mas o meu irmão escolheu um caminho errado, o meu irmão está mexendo com drogas. Tenta entender o seu irmão, porque entendendo ele você vai conseguir ajudá-lo. Ame com um amor sobrenatural que vem do alto. E daí você vai conseguir estender a mão para quem precisa e ser usada pelo Senhor. Eu oro para que a ofensa não seja instalada no coração de nenhuma de vocês. Para que o perdão, para que o orgulho caia agora em nome de Jesus e o seu coração seja amolecido de forma que o presente do arrependimento venha tocar seus corações agora e o perdão floresça. O perdão traz vida. O perdão traz luz, o perdão traz amor. Que possamos ter um coração perdoador. Às vezes a gente tem que pedir perdão por coisas que nós não fazemos. Mas se isso vai deixar o outro em paz, ok. A gente pede perdão. Mas o importante é que não sejam gerados em nossas vidas frutos de ódio, de amargura, de inveja. Que sejam gerados frutos de amor, porque o Senhor é amor e Ele está dentro de nós. Ele não está do nosso lado, não está lá em cima olhando a gente e comandando como um fantoche, não. Ele está dentro da gente. Somos princesas, somos filhas, somos adotadas, herdeiras dele. O amor é dele. Não crie expectativas sobre ninguém, porque todo mundo é falho. Quando for tomar uma decisão, consagre ao Senhor. Pai, eu quero contar como foi meu dia hoje para minha família. Eu espero, Senhor. No Senhor há alegria. Mas se eles não corresponderem, ok, Deus, obrigada, porque eu sei que o Senhor está se alegrando por mim. Senhor, encha nossos corações, Pai, de alegria.
Encha nossos corações de amor, de perdão. Encha nossos corações de compaixão, que nós possamos estar no lugar do próximo, que nós possamos exercer o que o Senhor nos pediu, amar ao próximo como a nós mesmas. Porque é disso que se trata, Senhor. É do amor, é de amar, é de ser amada. A gente dá primeiro o que a gente quer receber. E o resto é reflexo. Senhor, nos dê ousadia de pedir perdão, nos dê ousadia de dizer ao outro: aconteceu alguma coisa, eu posso consertar? Eu posso consertar? Eu posso fazer alguma coisa? Deus, toca nossos corações, renova as nossas mentes. Nós não somos vítimas de nada, nem de ninguém. Nossos erros não podem ser justificados pelo que nós vivemos. O nosso presente é o que importa. O nosso presente está nas mãos do Senhor. E o nosso futuro, Senhor, a Ti pertence. Pai, eu Te agradeço, Pai, por cada aflição que eu vivi, porque ela me transformou numa guerreira, numa mulher mais forte. E eu sei que eu preciso amar mais e mais as pessoas, para que elas entendam o Teu amor, porque eu sou reflexo do Senhor. Deus, me dá a Tua graça, porque ela me basta.